A paz do Senhor Jesus Cristo, nós estamos aqui em nosso devocional, culto doméstico. São dois trabalhos que são feitos pelo cristão no contexto individual e familiar, diante de Deus, da sua palavra, na oração e no estudo bíblico, né? E estamos diante da nossa lição da escola dominical, que tem por tema em defesa da fé cristã, combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. E a lição desta semana, que começou ontem, é interessante dizer que a lição da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, ela é publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. É um currículo excepcional, teológico, com uma teologia profunda, séria e responsável. E ela visa um estudo semanal, né? Inclusive, na lição nós temos a leitura bíblica em classe, que é para ser feito, que é o texto base que apoia todo o estudo da lição. Mas temos também a leitura bíblica em classe, a leitura diária, que é a leitura que é para ser feita durante a semana nos cultos domésticos. E o tema da nossa semana, desta semana, é a igreja tem uma natureza organizacional. É um tema da eclesiologia, doutrina teológica da eclesiologia, que estuda sobre a igreja. A leitura diária de hoje, terça-feira, Atos 15, versículo 6, o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. O texto bíblico diz assim: congregaram-se, pois, os apóstolos e os anciãos para considerar este assunto. Então, Paulo traz um relatório das atividades missionárias entre os gentios e foi levantada uma questão que era os gentios, crentes, cristãos, que fossem crendo no Senhor Jesus, devessem cumprir a lei de Moisés como pré-requisito para a salvação. E foi feita uma reunião da liderança da igreja para tratar deste assunto, né? E aqui trata do primeiro concílio da igreja. Porém, nós temos uma reunião anterior a esta, que também trata de assuntos relacionados à liderança da igreja. E esta primeira reunião está registrada no capítulo 6 de Atos. Ela não tem um formato de concílio e também não é para tratar de assuntos doutrinários, mas ela trata de assuntos relacionados à liderança. E a nossa lição, ela trata sobre a igreja como organização, e a igreja como organização, ela trabalha principalmente administrada. Como organização, ela precisa de uma administração, ela precisa de liderança, né? E o Senhor Jesus Cristo, sabendo disso, ele mesmo constituiu liderança para a igreja, né? Efésios, capítulo de número 4, a partir do versículo 11, nós citamos ontem na leitura de ontem, né? Então, aqui a igreja teve problemas com a distribuição, digamos assim, de cestas básicas, né? De víveres para os carentes, e teve uma dificuldade, e pela primeira vez a liderança da igreja se reúne com a igreja para selecionar aqui um grupo de homens para o diaconato. Diz assim: naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, na distribuição dos víveres, do sustento, das ajudas para essas pessoas. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é bom, não é razoável que deixemos a palavra de Deus, e se vamos às mesas, escolhei, pois, irmãos, de entre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Então, aqui está a primeira reunião, e a igreja reúne-se para resolver problemas, né, de ordem da distribuição. E no capítulo 15 de Atos, o texto referido, fala sobre o primeiro concílio para tratar de assuntos doutrinários. E tudo isto mostra que a igreja, como organização, ela precisa
de liderança e precisa tratar dos assuntos que estruturam a sua organização, né? E assim possamos compreender que estamos dentro de um sistema administrativo com liderança, a qual deve ser respeitada, e nós precisamos andar em ordem diante de Deus e dos homens. Que Deus e Cristo nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.